No bloco anterior, a historiadora Marina Kamisaska, que é pós-doutoranda neste tema aqui na PUC Minas, contextualizou para a gente o golpe ocorrido em 1º de abril de 1964, que instaurou o regime militar no país, que se estendeu até 1985, mostrando como foi a participação da sociedade civil neste processo e o desenrolar dessa triste história. E se teve quem apoiasse o golpe em 64, teve muita gente que se mostrou contra o regime. E uma atuação que merece destaque é a da juventude, dos estudantes na luta contra o autoritarismo militar no Brasil. Marina, eu queria que você falasse para a gente, que você contextualizasse, na verdade, a importante participação das organizações estudantis, dos movimentos juvenis, nessa resistência ao regime instaurado em 1964 aqui no nosso país, por favor. Sim, os jovens tiveram uma participação muito importante nos movimentos de resistência à ditadura. E aí a gente está falando de movimentos diversos, né? Então, os estudantes que tiveram uma atuação mais forte foram aqueles que pegaram em armas, né? E participaram de movimentos armados contra a ditadura. E aí eram organizações diversas de esquerda, né? Como a Ação Popular, a POLOP, o próprio Partido Comunista, que esses estudantes participavam dessas diversas organizações. Algumas eram armadas, outras não. O Partido Comunista, por exemplo, ele não pregava a luta armada. Então, era uma luta diferente, né? Eles tinham diferentes formas de resistir ao regime militar. E tiveram um papel fundamental, né, durante todo esse período, né, desde 64 até o final do regime, até 85, tiveram um papel muito importante na resistência. E a maioria desses grupos acabou sendo dizimada pelo regime militar, né? A repressão foi muito forte, muitos estudantes foram presos, muitos tiveram que deixar os seus cursos, né? Foram expulsos da universidade, então sofreram prisões, torturas, alguns deles foram até mesmo assassinados, né? Nos porões do regime. Então essa resistência também teve um preço muito alto, né? Para esse grupo. Muito triste, né, para os jovens estudantes daquela época. E assim, a nossa equipe, ela foi às ruas aqui da capital para saber um pouco, né, sobre como as pessoas veem a atuação dos estudantes durante a ditadura e a relação dos jovens com a política hoje em dia. Bora acompanhar. Isabela, como é que você avalia que foi o período da ditadura militar no Brasil, que esse ano está completando 60 anos? Bom, para mim foi um período muito importante, muito difícil na história do Brasil, porque teve a atuação de muitos estudantes e da população em geral, com muitos movimentos, manifestações que foram reprimidas, né, na maioria das vezes. Então foram movimentos muito importantes para acabar com esse período da história, né, para abolir esse período da história. E também essa data acho que é muito importante para a gente refletir o que não pode acontecer de novo, né, que a gente luta, nós estudantes, né, acho que a gente tem mais propriedade assim para lutar, para que isso não aconteça novamente. Não estava no período, mas assim, meus pais estavam, eles eram estudantes, então foi muito forte, né? E foi uma luta necessária da parte dos estudantes. Realmente foi um golpe, né? Que fica essa marca até hoje. Na época eu tinha o quê? 14, 15 anos, certo? Então a gente via aí os tanques de guerra, tudo na rua, aí polícia agredindo os estudantes, que é rolo danado. Hoje em dia muita gente quer a volta da ditadura e eu acho que essas pessoas que querem a volta da ditadura não entenderam como foi esse período no Brasil. Como viveram, como as pessoas sofreram, porque não foi fácil. Eu não vivi, mas eu tenho minha avó, minha mãe, passaram por esse momento e os relatos deles foram muito pesados. Tá aí a opinião das pessoas nas ruas sobre a atuação da juventude, né, durante o regime militar aqui no Brasil. E a gente segue com esse bate-papo aqui no estúdio, contando agora com uma presença muito especial. Nada melhor do que conhecer a história por quem viveu nela, não é verdade, Rafael? Exatamente, Vanessa. E olha, para enriquecer a nossa conversa, nós recebemos aqui no nosso sofá o senhor Gildásio Cosenza.
ex-preso político que vivenciou, né, todo esse período e teve uma participação bem atuante na resistência ao regime. Seja bem-vindo, senhor Gildásio. Queria que você contasse para a gente qual foi o papel da juventude durante o regime. Bem, eu comecei a atuar em 1964 como estudante do Colégio Estadual, hoje Colégio Estadual Central. E iniciávamos nossas passeatas ali na Avenida do Contorno, chegávamos até a esquina com Rua da Bahia, Carangola, desciam os estudantes do Colégio de Aplicação, que hoje é o Coltec. Íamos para Savassi, entravam os estudantes do Colégio Santo Antônio. E aí íamos até o Instituto de Educação, que na época era destinado exclusivamente a mulheres, formação de professoras. E íamos terminar nossas passeatas na escadaria da Igreja de São José. E sempre com repressão cada vez mais violenta da polícia, que imediatamente, geralmente lá a partir da passagem pelo Santo Antônio, começava a cercar e reprimir. Qual ou quais, né, seu Gildásio, são as maiores lembranças que o senhor tem da juventude do senhor na luta, na resistência contra a ditadura? É bom as pessoas de hoje lembrarem que na nossa luta, naquela época, se não me engano os números são aproximados, mas você tinha um país com 60% de analfabetos. O João Goulart lançou um programa nacional de alfabetização. E a palavra de ordem era em cada cidade pequena uma escola. Nas cidades grandes uma escola em cada bairro. Nós estamos falando de uma Belo Horizonte que aqueles que não tinham bastante dinheiro para colocar os seus filhos para estudar nos colégios religiosos, tinham apenas o Colégio Estadual Central, tinha o Colégio Municipal, na Lagoinha, e o Instituto de Educação. Só. Poucas, inclusive o que a gente chamava do primário, hoje é o fundamental, né? Não existia quase nos bairros. Para você fazer o ensino médio, que o nosso era o ginasial, você tinha os 3 que eu citei. Então você não podia nem pensar da classe média para baixo estudar. Então, a gente ia para a rua lutar, exigindo mais vagas, mais escolas. E junto com isso, os estudantes universitários iam para a rua, porque também você tinha uma realidade para o ensino superior que a católica inteirinha ficava naquele prédio, lá na Praça da Liberdade, e ele não estava concluído. Era metade dele só. O FMG, que não tinha o campus ainda, tinha pouquíssimas vagas e muitas vezes você era aprovado, você tirava nota suficiente, mas não tinha vaga. Então criou a figura dos excedentes. Você ficava torcendo, ligando para ela que passou na sua frente morrer para abrir uma vaga para você. E aí começou a ter passeatas com a participação, inclusive das famílias, da classe média, que eu quero vaga para o meu filho que foi aprovado. Eu quero vaga para o meu filho para estudar, para fazer um curso ginasial, para fazer um ensino médio. Quer dizer que era essa a realidade. Imediatamente depois do golpe, a ditadura implantou um programa violento de arroxo salarial. E você teve, logo depois do golpe, inicialmente um primeiro ano de contenção. Imediatamente depois, você começou a fazer passeatas, comícios relâmpagos, passeatas rápidas. Comício relâmpago é o seguinte, eu ia com o megafone, você ia junto, você subia numa cadeirinha, num banquinho, fazia um discurso rápido, as pessoas aplaudiam na maioria das vezes, e você tinha que sair correndo.
Era uma mobilização ali meio instantânea rápida, e já se desfazia. E desfazia porque a repressão chegava quase que de imediato. E a classe média começou a participar no crescendo até 68 e até o AI-5. E foram aumentando cada vez mais a violência, as prisões e as torturas. Que as pessoas começaram a se assustar, apesar da censura da imprensa, as notícias. A filha da fulano foi preso e torturado. Fulano foi preso e torturado. Tem presos. Quer dizer que isso aí começou a sociedade a ter conhecimento disso aí, ao lado do que aí o fator principal de mobilização da classe média, que é o seguinte, o arrocho salarial e esse quadro, o quadro era esse. É algo, eu acho que o Judaso pode falar pra gente, se você não tivesse resistido, Judaso, se você não tivesse manifestado, você acha que o final da história seria outro? Que a gente viveria ainda num regime militar? Duraria mais anos do que durou? Você acha que impactou mesmo, de fato, a juventude ter resistido? Inicialmente a juventude. A partir de 70, cada vez mais a sociedade se engajando. E aí eu não tenho dúvida que foi um marco o assassinato de um estudante paulista chamado Alexandre Vanucci, que pela primeira vez teve um ofício religioso celebrado por Dom Paulo Evaristo Arnes e com milhares de pessoas na catedral acompanhando. E depois, já em 75, o assassinato do jornalista Vladimir Herzog e de Manuel Fiel Filho. Mas aí você estudando, inclusive, literatura, inclusive norte-americana, quando eu considero, muitas vezes eu não quero elogiar, não, mas o inimigo, algumas vezes você tem que reconhecer. Você pega um pensador brilhante daquela ditadura sanguinária, que era o Golbery, você pega os textos dele falando da necessidade da transição. A preocupação de explodir e sair do controle. Então você começa a ouvir falar de transição lenta, segura, gradual. Ou se pegarmos uma literatura e inclusive cinema, tal, falava daquele italiano que dizia de entregar os anéis para não perder os dedos. E a tradição da elite brasileira, ela é brilhante disso aí. Que desde o Império, toda vez que ela nota que a panela de pressão está para explodir, ela arruma uma forma de liberar a pressão. E essa transição foi assim. A anistia que fizeram, que o mundo todo fala anistia para os perseguidos. Eles aqui passaram um contrabando para a anistia dos criminosos, torturadores e assassinos. Quando o senhor, brevemente, quando o senhor escuta falar sobre anistia para torturadores, o senhor que viveu naquela época, o senhor foi preso político, o senhor foi torturado, o que passa na cabeça do senhor? Um absurdo e um crime. Eu só queria dizer o seguinte, eu fui preso no congresso da UNE, qual o crime? 1.500 estudantes presos que estavam fazendo um congresso da União Nacional dos Estudantes, dia 12 de outubro de 1968. Minas tinha cerca de 150 delegados em São Paulo, em Biúna. Eles separaram 30 e poucos, que eles consideravam as principais lideranças. As mulheres foram para o presídio feminino e nós ficamos presos no DI, no Batalhão Escola da PM. O nosso habeas corpus foi julgado dia 13 de dezembro. E aí o comandante do DI entrou na nossa
cela, dizendo, soltando palavrão, que nós estávamos ferrados, porque agora esse país vai ter dono e não tem mais essa babaquice de habeas corpus. Vocês não saem, vocês vão mofar aqui. Palavras do comandante do Batalhão Escola, do DI. E aí nós fomos transferidos para o DOPS. Por volta do dia 20 de dezembro. Mas, mesmo com as 5, as famílias fazendo pressão, e muita pressão, gradualmente eles começaram a soltar. E, a partir daí, a violência aumentou mais ainda. E essa pergunta que você fez aí sobre a anistia, eu sou testemunha do assassinato do líder sindical e dirigente comunista Armando Teixeira Frutuoso, que foi torturado até a morte no DOI-CODE do Rio. Eu estava na cela onde forjaram o suicídio do Vladimir Herzog, que cometeu um grave erro que custou a vida dele, e ele se entregou, foi até a porta do DOI-CODE com dirigentes da ABI, da UAB, da Cúria Metropolitana, do Henry Sobel, Rabino, um pastor. A sociedade acompanhou. E ele entrou, na hora que fecharam a porta, começaram a torturá-lo, mataram.